Flamengo não pode perder mais um volante. O Saul vai operar, provavelmente, né, passar por um procedimento cirúrgico, ficar 4 meses fora do Flamengo. 4 meses sem jogar. O De La Cruz, que tem tido problemas aí recorrentes nos joelhos. O Flamengo não pode perder mais um volante, gente. O Flamengo, senão, vai ter que contratar. Tudo bem que o Marcos Antônio aí, que tá no São Paulo e que é da Lazio, tá aí no radar, a gente já falou sobre isso. O Flamengo já sabe até as condições do jogador. Mas o Flamengo não pode perder mais um volante. Não tem a menor condição. O Grêmio demonstrou interesse aí na contratação do Everton Araújo. A negociação envolve a aquisição de 75% dos direitos econômicos do jogador por cerca de 7 milhões de euros. A gente está falando aqui, ó, vou fazer aqui a cotação agora. 7 vezes 6,53. 45 milhões de euros. De reais, desculpa. 45, quase 46 milhões de reais. 7 milhões de euros, quase 46 milhões de reais. É muito dinheiro, mas o Flamengo tem que segurar. Infelizmente, o Flamengo tem que segurar, gente. O Flamengo não pode. E o BAP já falou que o Flamengo não precisa vender. O Flamengo não tem a necessidade de vender jogador. Tá? Mas pode contratar algum jogador melhor. Olha que o Everton Araújo está começando a jogar muita bola, hein? Esse garoto vai jogar muita bola. Vai ser muito. É um volante muito promissor. Tá? O valor pode se aproximar aí dos 10 milhões de euros de acordo com a evolução das tratativas e avaliação do mercado, tá? Então, informação aí, né, do Everton Araújo interessando ao Grêmio, tá? O mesmo Grêmio que também tem interesse no Everton Cebolinha, que é os dois Evertons do Flamengo, né? Mas o Flamengo não tem que liberar, meus amigos. O Flamengo vai precisar de volante, já expliquei para vocês, Saúl, De La Cruz, né? O Flamengo vai precisar desses volantes. Tem o Pulgar, tem o Jorginho. Mas peraí, o Flamengo precisa ter 2 jogadores por posição. O Boto já falou sobre isso, né? O Felipe também, caso continue, que a gente acredita que até que continue o Felipe. Estou otimista ainda com relação a isso, mesmo com a negociação, o salário vai estar maior, até dizem que o salário vai ser maior do que o do Abel Ferreira. Ok, merece ou não, são outros 500. Para mim, está ganhando muita experiência, vai ser um dos maiores técnicos do mundo. Ainda não é, mas o Felipe não vai querer, falando do assunto, o Felipe não vai querer perder mais um volante. O Flamengo vai ter que contratar. Tem o Marcos Antônio na mira, mas tem que contratar. A temporada já vai começar daqui a pouco aí. O brasileiro já começa em janeiro. E aí? Já vai começar todo desfalcado? Não tem como, né? Falando do Vitão. A jogada de mestre do Flamengo. Como é que o Flamengo conseguiu mudar completamente o negócio do Vitão? Eu mesmo aqui botava, né, botava empecilhos, botava pedra na negociação, falava que não era uma boa, que o jogador não valia isso tudo e tudo mais. Por quê? Porque realmente você pagar o que o Inter queria e o Inter não deixar colocar a dívida do Thiago Maia no negócio, né, era uma loucura. E aí entra o Flamengo. O Flamengo fazendo uma tática que a gestão anterior utilizou muito, né, e o Boto utilizando. Vocês não entendem, ficar se humilhando aí para renovar é só no Palmeiras, pô. Aqui é Flamengo, ganhamos 4 Libertadores com 4 técnicos diferentes. A galera tem que entender que a gente não vai ficar se humilhando para ninguém, apesar de a gente amar o Felipe Luiz, né? Ter um respeito absurdo por ele, não tem que se humilhar. O Flamengo não tem. A gente tem que estar do lado do Flamengo, hein? Olha só, não vamos deixar a gente fazer de novo o que já fez em alguns momentos de ficar contra o Flamengo. Vamos apoiar as decisões do Flamengo. Vamos lá. Deixa eu passar as notícias e eu vou ler cada um de vocês. Cada um complicado, mas vou ler a galera. Olha só. O Flamengo, o Boto, utilizou uma tática que era muito utilizada pelo Marcos Braz, pela gestão anterior, pelo Spindel. Inclusive, né, a gente percebe uma proximidade do Flamengo, do Boto, com o Marcos Braz. Quando o Flamengo, a gente trouxe a informação exclusiva, né, do Carlinhos indo para o Remo e do Peterson tendo seu contrato rescindido, mas o Carlinhos indo para o Remo foi um contato feito com o Marcos Braz, essa proximidade o Braz vindo para a primeira divisão com o Remo, né, jogando a Série A do Brasileirão com o Remo, aproxima, né, de possíveis negociações de alguns jogadores do Flamengo que estão encostados ou que o Flamengo não quer manter, e vão para o Remo para atuar na Série A do Brasileirão, é uma saída interessante. E se existia alguma situação entre a diretoria atual do Flamengo e o Braz, isso aí acabou, não tem problema. O Braz, inclusive, fez postagens torcendo para que o Flamengo fosse campeão
um Flamengo que ele ajudou a montar, né, fosse campeão. E a gente percebe o Flamengo agindo também de forma parecida com o que ele fez. Olha só, nesse negócio do Vitão, era um típico negócio que o Braz e o Spindel faziam, e que o Boto fez muito bem agora. Parabéns ao José Boto. O que ele fez? Ele foi no jogador. Ah, mas isso é aliciar? Não, não é aliciar. Ele foi no jogador, fez uma proposta para o jogador, procurou saber, olha, teu contrato está encerrando agora ano que vem, daqui a pouco você pode assinar um pré-contrato, a gente quer contar contigo. Não renova lá não. Faz um pré-contrato com a gente. Acabaram de fazer isso com o Flamengo, com o Matheus Cunha. Acabaram de fazer isso com o Flamengo, com o Cleiton. Tá todo mundo fazendo isso. Pré-contrato é normal, tá? Então, o Flamengo foi direto no Vitão. Foi no Vitão e falou, ó, nós vamos assinar um pré-contrato contigo. Vamos embora. Você quer jogar no Flamengo? Quero jogar no Flamengo. Vocês estão conhecendo aqui os bastidores do negócio. Quer jogar no Flamengo? Quero jogar no Flamengo. O Flamengo se acertou com o jogador. E o jogador comanda o negócio. O jogador vai para onde ele quer. O Inter se deu mal nessa porque o Inter fechou com o Cruzeiro, aonde o jogador não queria jogar. O Flamengo fechou com o jogador. O Inter virou para o Flamengo e falou, a gente não aceita abater da dívida do Thiago Maia. O Flamengo falou, teu contrato está acabando com ele. Ele não quer ir para o Cruzeiro. Vocês não vão negociar ele nessa janela, na próxima ele assina um pré-contrato comigo. Aceita bater a dívida do Thiago Maia, que jogada de mestre. Aceita bater a dívida do Thiago Maia, com juros e correção monetária, 4 milhões e 700 mil euros, abatemos e eu pago os 10, 11 milhões de euros com metas, com bônus que vocês estão querendo no jogador. Eles aceitaram, sabendo que eles não iam conseguir vender para o Cruzeiro, que o jogador não ia aceitar, e que o Flamengo ia assinar um pré-contrato com ele. O Flamengo deixou eles saberem, o Vitão deixou eles saberem que queria vir para o Flamengo. O Flamengo sabia que ia perder o jogador, que o Inter sabia que ia perder o jogador praticamente de graça para o Flamengo. O Flamengo, né, fez uma jogadaça, tá, para conseguir esse jogador que é muito bem avaliado dentro do Inter. Tá? Os torcedores também lá adoram ele. É um jogador que, por mais que a gente tenha falado aqui, esquece o Vitão e tudo mais, porque o Flamengo não pode ficar refém de ninguém, a gente tem que estar do lado do Flamengo. Então, entenda muito. Olha só, eu vou pedir que você que me acompanha aqui entenda muitas vezes o nosso movimento. Quando eu mando o Flamengo esquecer do Vitão e procurar outros jogadores no mercado, não quer dizer que eu não queira o Vitão. Eu não quero o Flamengo refém do Internacional, aceitando qualquer valor, qualquer situação, qualquer cobrança. Né? Um time que queria ganhar dinheiro em cima do Thiago Maia, revendendo ele sem ter pago. Então, a gente tem que estar do lado do Flamengo, tá? Do lado do Flamengo. É o que eu falo. Com relação ao Vitão, se fosse para fazer o negócio que o Inter queria, sai fora, eu era contra a contratação do Vitão. Ele sendo um grande jogador, jovem, 25 anos, muito bem avaliado, mas o Inter aceitando o negócio que o Flamengo impôs, e o jogador também, que ajudou, parabéns ao Vitão, que ajudou o Flamengo, queria vir para o Flamengo e fez a pressão lá, aí eu sou a favor, tá certo? Vamos falar aqui da questão do Felipe Luiz. A gente tem outros negócios para falar, eu vou fazer um outro vídeo daqui a pouco, para não ficar muito longo. A gente vai falar da questão do Felipe Luiz. Olha só, o Felipe Luiz, ele contratou um empresário, o Jorge Mendes, empresário que cuida de grandes jogadores do futebol mundial, futebol europeu. E desde que esse cara chegou, a conduta mudou. Né? O Felipe não aceitou os termos do Flamengo, não aceitou a renovação. Nas coletivas ele falava, não, no final da temporada nós vamos ver. Isso aí, né, até o Mauro César falou sobre isso, não foi algo assim aleatório. O Felipe realmente foi instruído pelo Jorge Mendes a não renovar com o Flamengo para ter uma carta na manga, ter um trunfo na negociação, sabendo que ele estava bem avaliado pela torcida. Com a torcida, galera, sobe esse like aí, tá? Quem tá chegando agora, sobe esse like, ajuda a gente. É muito importante. Eles contavam com a pressão da torcida contra o Flamengo. Por isso eu tô falando, você torcedor do Mengão que tá me acompanhando aqui, não pressione o Flamengo, não pressione o José Boto, não pressione o BAP. Fique do lado deles, porque se eles tiverem que contratar um outro treinador, é porque o empresário novo do Felipe Luiz está dificultando. Não é culpa do Flamengo. Não vai pro lado errado. Não vai pro lado... Cara, a corda vai sempre arrebentar do lado mais fraco.
Qual é o lado mais fraco? O dirigente. Porque o jogador tem a idolatria. Você tem o jogador como ídolo, aí você vai sempre querer ficar do lado do cara. Cuidado. Cuidado, porque tem um empresário agindo junto ali do Felipe Luiz que está dificultando o negócio.